a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se, não tenham medo. E então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Amém. Assente-se, Deus te abençoe. Existe uma curiosidade, eu vou chamar de especulação. Existe uma especulação muito grande nesse texto aqui sobre a aparição de Elias e de Moisés, aqui no texto, porque nos é estranho a aparição de Moisés e Elias no texto. Moisés havia morrido, Elias havia sido arrebatado. Então, como que Moisés e Elias aparecem aqui no texto? Existe até uma linha teológica, embora eu não quero me ater nesse detalhe aqui, porque a cereja do bolo do texto aqui não é isso. Existe uma linha que diz que o corpo de Moisés foi levado naquela disputa lá de Judas. Está escrito em Judas, que houve uma disputa do anjo com Satanás pelo corpo de Moisés. Houve uma disputa por esse corpo, e há quem até acredite que esse corpo foi levado também. Como a Bíblia não fala isso, também não posso falar isso, só posso falar o que a Bíblia fala. O que a Bíblia não fala, não é bom ficar falando não, senão você acaba construindo uma heresia, né? Eu estou lutando para não ser herege. Tem hora que eu não consigo não, mas eu faço possível para não ser. Então, a grande questão do texto aqui, irmãos, não é a aparição de Elias e de Moisés no texto. A grande questão do texto, e a parte mais importante do texto aqui, é essa voz que aparece como apareceu no dia do batismo. No batismo de Jesus, o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, pousou sobre ele, e veio uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A grande lição desse texto aqui é essa voz que aparece de novo, essa voz que ecoa de novo, e que fala mais uma vez: Este é o meu filho amado, a ele ouvi, a ele dê ouvidos, a ele dê crédito. Amém, gente? O escritor de Hebreus, no capítulo 1, vai dizer assim: Porque Deus antigamente falou aos vossos pais por meio dos profetas, mas neste tempo Ele fala com vocês por meio do seu Filho Jesus. João capítulo 1, verso 1 diz: No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito se fez. E diz ainda a Bíblia: tudo Deus criou pelo poder da sua palavra. É o poder de Jesus, o poder criativo, o poder criador de todas as coisas. Portanto, este é meu filho, a Ele deem ouvidos. Só para mim fazer uma introdução aqui, Jesus fala de uma parábola de 100 ovelhas, Lucas capítulo 15. Na parábola das 100 ovelhas, uma se perdeu.
Essa uma se perdeu por que motivo, afinal de contas? Por que uma ovelha se perdeu? Por que não perdeu 15? Faria mais sentido perder 15. Perdeu uma. Uma ovelha se perdeu. E a ovelha se perdeu por vários motivos, vou citar 3 aqui. 3 motivos por que a ovelha se perdeu. Primeiro, a ovelha é míope. Não estou falando que é míope se perde, não é isso que eu estou falando, não. A ovelha é míope. Nada contra quem é míope, por favor. Até porque o Célio está ali querendo brigar comigo, eu falei de negócio de míope. A Risa era bem pequena assim, ó. Ela olhou o Célio, olhou de novo, ela falou assim: pai, o Célio é o Cordeiro de Deus, né? Então, o cara que recebe o título de Cordeiro de Deus não pode perder. Até porque, vou terminar a questão do Cordeiro então agora. Já que eu falei, né? Cabeça da gente faz assim quando está pregando. O Cordeiro enxerga 20 metros à sua frente, à noite, como se fosse dia. O Cordeiro. A ovelha é míope. Na frente, você precisa pegar a revelação e me sinalizar que pegou. Na frente de um monte de ovelhas, sempre vai ter um cordeiro. É ele que vai editando a passada das ovelhas. É por isso que na noite da Páscoa, eles comiam um cordeiro, e tinham que comer o cordeiro todo, inclusive comer a cabeça do cordeiro, comer o cérebro do cordeiro, as orelhas do cordeiro e o olho do cordeiro. Imagina aquele olho estalando dentro da sua boca assim, o olho do cordeiro, a visão do cordeiro. Meu irmão, ou você come tudo do cordeiro e recebe vida, ou você se perde. O problema é que algumas pessoas querem comer o cordeiro da Páscoa, mas querem comer só algumas partes. Não, o cordeiro tem que ser comido todo. Tem cordeiro de Deus para nós aqui nessa manhã. O próprio Cristo tinha que comer as pernas do cordeiro. Imagina você que a canela, hein, Débora? Mordendo a canela do cordeiro. Tinha que comer os pés do cordeiro. Aqueles pés do cordeiro eram pés fortes, andavam em rochas, lugares que não se podia imaginar que podia passar alguma coisa, um cordeiro passava, porque os passos do cordeiro são passos firmes. Você precisa comer das pernas do cordeiro para andar firme, meu irmão. Amém? Amém? Comer das pernas do cordeiro. Voltando para o texto, a ovelha se perdeu porque ela era míope. E o que acontece? Ela deixou de olhar para o seu grupo e começou a olhar para algum outro lugar. Mesmo no mundo animal, quando se perde um sentido, se aguça outro. Se perde um sentido, aguça outro. Eu tenho um amigo aqui em Caratinga, Geraldo Silva, cantor, cego. Não foi poucas as vezes que eu cheguei e peguei na mão dele. Ele pegou na minha mão, palpou minha mão. Pastor André, tem muito tempo que eu não te vejo, você sumiu, o que foi? Eu não falei nada. Ele só pegou na minha mão. Ele aguçou o sentido. Tem um dia que fui buscar Geraldo na casa dele para vir cantar na igreja. Aí fui num carro do irmão que é aqui da igreja, Ananias. Ele entrou, sentou. Daqui a pouco ele falou assim: esse é um Escort 87, né, pastor? Eu falei: é um Escort 87. Álcool, né? Eu falei: álcool. Pensei, esse cara está me tirando. Depois eu comprei um Escort 95. Fui buscar o Geraldo. Ele sentou no carro, passou um tempo e falou assim: esse aqui já é um Escort europeu 95. Da outra vez eu fui buscar ele no Fusca. Aí ele falou: Fuscão bom, né, pastor? Só que esse aqui é banco de gol. Eu falei: ô, Geraldo, desculpa, mas vem cá. Você é cego total mesmo ou você enxerga um pouquinho? Menos um bocadinho você enxerga aí.
falou, não, pastor, eu não enxergo nada. Eu falei, mas você ficou cego tem quantos dias? Ele falou, não, eu era menino, 3 anos de idade. Peguei uma catapora, não curou, o trem complicou, e isso me levou a ficar cego. 3 anos de idade. No mundo animal, quando se perde um sentido, se aguça outro. Embora a ovelha é míope, ela ouve muito. A audição dela é aguçadíssima. Essa ovelha perdeu o foco do seu grupo, ela perdeu a visão do grupo, mas ela começou a ouvir outros barulhos que chamou a atenção dela, e ela se orientou, se dirigiu por aquilo que ela ouviu. Deus nos trouxe aqui nessa manhã, e Deus está falando conosco, não se perca ouvindo qualquer outra voz, é hora de ouvir a voz do Filho de Deus, a Ele dê ouvidos. O ponto alto desse texto aqui é essa parte aqui, a Ele dê ouvidos. Ela se perdeu, terceiro ponto aqui, eu falei que ela se perdeu porque é míope, e aí ela se perdeu, deixou de olhar e tomou outro rumo. Ela se perdeu porque ela ouviu outro barulho e se orientou, ela se perdeu porque a distância ficou muita. Quando ela se dá por conta, ela já está muito distante do seu grupo, do seu pastor, do cordeiro que ela acompanhava. Eu já falei isso aqui nesse púlpito pelo menos 200 vezes, 201 agora então, vai contando. A Bíblia diz que um leproso veio gritando Jesus, e ele gritava, Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E o texto fala assim, e Jesus se aproximando dele, o tocou e disse, ser limpo. E na mesma hora ele ficou limpo. Sabe qual que é o bonito desse texto? É que Jesus se aproximou e Jesus o tocou. Você está perto do Senhor o suficiente para Ele te tocar? Aleluia. Eu acho que nós vamos dar bem aqui essa manhã. Aleluia. A que distância você está dEle? A que distância você anda dEle? A que distância você tem andado dEle? Ele quer te tocar, chega um pouco mais, chega mais perto, para Ele tocar em você. A mulher do fluxo, ela veio, ela se aproximou, ela rompeu tudo, e ela tocou em Jesus. Agora é ela que tocou. Quantas pessoas tocou Jesus naquele dia? Você tem ideia? Melhor o meu retorno aqui, filho, porque à noite eu tenho que falar aqui mais uns 15 minutos à noite. Mais 15 que eu falo, porque geralmente eu falo 50, então mais 15. A mulher tocou. Quantas pessoas tocaram em Jesus naquele dia, irmão? O que você acha? Chuta um número aí. Uma? Isso. Quem mais? Quantos mais? Quantas pessoas tocou em Jesus naquele dia? Agora, por que muitas pessoas tocaram em Jesus? Aliás, os discípulos até apelaram com ele. Senhor, por favor, o senhor está me tirando? A multidão te aperta. E o senhor fala, alguém me tocou? O senhor está cansado? O que é o negócio? Ele disse, alguém me tocou porque eu percebi que de mim saiu virtude. Muita gente tocou, Jesus não percebeu nada. Quando a mulher tocou, a virtude saiu dele. Meu irmão, tem virtude em Jesus, Jesus que está no nosso meio. De acordo com o modo que você tocar, a virtude vai sair dele, vai tocar em você. A questão não é só tocar, a questão é como você toca. A maneira que você toca, é a forma que você toca. Pastor, mas como é que o senhor pode falar isso, que é a forma que toca? Olha a forma que a mulher tocou. Ela dizia consigo mesma, se eu tão somente tocar nas suas vestes, serei curada.
Ela não aproximou de Jesus para fazer uma selfie. Ela não aproximou para pedir um autógrafo. Ela não aproximou para falar que ela agora é importante, porque um dia na vida ela ficou perto de Jesus. Ela aproximou de Jesus, vendo nele a única saída para ela, a única oportunidade. Se você fizer dessa manhã a única oportunidade da sua vida, vai sair virtude dele e vai tocar você. Não é o fato de você estar aqui, não é o fato de você ter vindo, é a forma que você veio, é a maneira que você veio. O Yamaha sobre Yamaha súbria. Por que no mesmo culto um vai embora dando pirueta e o outro vai falando, que culto ruim? Por quê? Por que no mesmo culto, ouvindo a mesma mensagem, um vai falando, que palavra? Puxa vida, arrebentou. Um dia um novo convertido veio falar comigo, pastor, sua esposa prega? Eu falei, muito melhor que eu. Aí ele soltou logo, prega para desgraçar. Por que no mesmo culto, um vai embora vibrando de alegria, transbordando a palavra, e o outro vai falando, que mensagem meia boca, ruim para danar. Qual coração você veio? Quantos estão de coração aberto aqui para ouvir a voz de Deus? Quantos querem ser ministrados pela presença de Deus? Fique sua mão levantada, filho. Quantos querem serem tocados pela presença de Deus, pela glória de Deus? É com esse coração aberto que a virtude te alcança. É com esse coração aberto que a virtude te toca. E é com esse coração aberto que você é abençoado. Este é o tempo de chegar diante dele dizendo, esta é a minha única oportunidade. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, irmãos, o grande, não queria usar a palavra lance, não. O grande lance do texto aqui é essa voz do céu. Não é a aparição de Elias, não é a aparição de Moisés, é essa voz do céu. E aí, eu quero falar primeiro sobre a experiência da glória que marcaria a vida dos discípulos. Observe, queridos, o texto começa dizendo, volta para o texto aí. Seis dias depois, é o mesmo texto, viu? Vocês lembram o texto ainda, gente? Que bênção. O mesmo texto de Mateus 17. Está escrito aí. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular. Olha para cá, por favor. Quantos subiram para o monte junto com Jesus? Quantos subiram? 3. Quantos? Vou ter que mexer com vocês estão meio lentos hoje. Quantos subiram para o monte com Jesus? Quantos apóstolos eram? 12. Quantos discípulos eram? Não sei. Porque o número de discípulos era muito maior do que o número de apóstolos. 3 subiram. 3 subiram. Jesus chamou esses 3. E essa subida agora no particular. Irmãos, se Jesus fosse subir para o monte hoje com 3, eu era um, quem eram os outros 2 aí? Onde é que estão os outros 2? Particular, o Senhor está te chamando para um particular. Tem muita gente que quer ser ministrado, quer receber, quer ver a unção descer, quer ver o couro comer, quer ver Deus agir, mas ele não quer ter particular com Deus. Não quer ter particular com Deus. Não quer ajoelhar no quarto sozinho com Deus, não quer pegar a Bíblia e separar num canto sozinho buscando revelação de Deus, não quer fazer 40 dias de jejum, não quer levantar de madrugada, ele não quer nenhum particular, e ele acha que o pregador, o líder de célula, o líder de ministério, o líder de jovem, é o cuidador dele, que vai vir com a papinha o tempo todo para colocar na boca dele. Mas a palavra de Deus diz:
filhinhos, eu vos escrevo, jovens, eu também vos escrevo, pais, eu também vos escrevo. Chega uma hora que você é filhinho, você é um bebê, mas está na hora de você crescer, se tornar um jovem e começar a cuidar dos outros filhinhos que estão chegando agora, mas está na hora de você crescer um pouco mais e virar um pai espiritual, gerando no reino de Deus e para a glória de Deus. O problema é que tem gente que quer ficar sendo filhinho a vida toda. 20 anos se passaram e continua filhinho. Eu não sabia que tinha ceia. Ninguém mandou um post falando da ceia. Por isso que eu não fui. É mesmo, filhinho. Era o congresso. Tinha culto à noite, era 7 horas. Eu não sabia que tinha culto à noite no domingo. Não, cabeção. É o congresso, mas não tem culto à noite não, cancelou o culto. Filhinho. Ninguém me chamou. Ninguém me ligou. Filhinho. Está na hora de você crescer. E está na hora de você ter um particular com Deus. Sabe qual que é a vantagem do particular com Deus? A vantagem do particular com Deus é que Ele te chama para esse particular e Ele tira algumas coisas de você que Ele tem que tirar. Ele coloca algumas coisas dEle em você. Eu creio na manifestação de todos os dons espirituais. Eu creio na manifestação de todos os dons espirituais. Eu creio no poder de Deus. Irmãos, para mim não tem problema. Você pode sair pulando aqui, rolando chão fora, não tem problema. Agora a questão é, e o seu particular com Deus? Tem gente quando vê um grupo, ele vira profeta. Mas quando é ele sozinho, ele nem crê mais que Deus existe. Pedro, Tiago e João subiram para o monte com Jesus, para um tempo em particular. Diga para alguém perto de você, Deus está te chamando para um particular, fala aí. Fala com ele, a coisa vai ficar muito séria. Irmãos, em nome de Jesus, compreendo o que eu estou dizendo. Como é bom a gente estar aqui, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Como é bom a gente experimentar disso aqui. As suas maiores experiências com Deus vai ser no particular. As suas maiores experiências com Deus não vai ser no congresso. As suas maiores experiências com Deus não vai ser no retiro. As suas maiores experiências com Deus não vai ser no culto de ceia. As suas maiores experiências com Deus vai ser no particular. Você e Deus, só vocês dois. E vai ter momento que você vai deitar no chão, rolar. Dia desse estava lá no meu gabinete. E aí eu comecei a orar, estava sentado, daqui a pouco eu ajoelhei, e quando assustei, eu já estava deitado no chão, gritando, e o meu secretário batendo na porta. Acho que ele pensou que estava ficando doido lá dentro. Estava só eu e Deus dentro daquele gabinete, e nós fizemos uma arruaça lá dentro, nós dois. As maiores experiências que você terá, será no seu tempo particular com Deus. Deus está falando com você nessa manhã, vem cá, eu quero ter um particular com você. Vem para a madrugada que eu tenho uns negócios para te falar. Vem para a oração que eu tenho umas coisas para te falar. Quando você for orar, Jesus disse, entra no seu quarto, você e Deus, vocês dois lá dentro, e Ele vai se revelar a você. O seu pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Orar aqui é muito bom, todo mundo aqui trata a gente bem. Orar aqui é muito bom, receber uma palavra, cantar, pular, saltar, isso é maravilhoso. Mas é no particular que a glória de Deus virá, te visitará e te levará para um outro nível. Só que você está pensando que a igreja é o self-service de Deus. Tem gente achando que a mensagem é um buffet. Ele entra, escolhe o que ele quer comer e vai embora. Não, meu filho. A mensagem não é um buffet. A mensagem é um prato feito, caprichado, que Deus está colocando na sua frente, falando igual sua mãe falava quando você era pequeno, come tudo. Mas eu não gosto disso, come assim mesmo. Isso, fala aleluia, gente. Com o Ítalo aqui, acompanha o irmão. Deus não te trouxe aqui para falar, meu filho, vê aí o que você quer comer. Não, Deus te trouxe aqui para receber uma palavra e está falando, eu quero um particular com você, come aí. O profeta recebeu a visão, na visão ele recebia uns pergaminhos, uns rolos, e Deus dizia, come.
E ele fala que estava bom demais, ele começou a comer aquilo, na boca era igual mel, e quando chegava no estômago era igual fel. Vai ter hora que a experiência que você vai ter no particular vai ser bem amarga, mas é essa experiência que vai te fortalecer para aquilo que Deus tem para a sua vida. Não corra das experiências que são amargas. Coma, Deus está colocando na sua frente, e o Senhor está falando, como falou com Pedro: não fala que é imundo aquilo que eu santifiquei, come! Amém, gente? Agora escuta o que vai acontecer com a experiência da glória. Tiago morreu, mas não negou o Senhor. A Bíblia diz que Tiago foi preso. Tiago e Pedro, esses dois estavam aqui no monte, eles foram presos. Tiago morreu decapitado, cabeça rolou. Tem gente aí que se deu uma martelada no dedo: por que Deus não está comigo? Tiago teve a cabeça cortada. Pedro estava preso, esperando para ser morto no dia seguinte, e Pedro estava dormindo. Era parente seu? Vai ter sono assim lá longe, meu Deus do céu? Como que você sabe que vai ser morto no outro dia e você dorme? Como é que pode, gente? Me explica. Pedro estava preso para ser morto no outro dia e dormindo. Como é que pode isso? Não tem explicação. Tem explicação. A Bíblia diz que o anjo entrou na prisão. A igreja estava orando: Senhor, tem misericórdia de Pedro, devolve Pedro para nós. E o anjo entrou na prisão, e o anjo pegou as roupas de Pedro na entrada da prisão. Na entrada da prisão tinha uns armários, e eles colocavam ali a sandália do preso, o cinto do preso, e colocavam ali a túnica do preso. Ficava ali, os pertences do prisioneiro. O anjo entrou, pegou as coisas de Pedro, tocou em Pedro e disse: ei, desperta, acorda, veste suas coisas e vamos embora. Pedro falou: quando? Bora, rapaz, já peguei suas coisas, veste. Antes disso, Pedro recebeu uma promessa de Deus. Recebeu? Recebeu. Jesus falou com Pedro assim: Pedro, vai chegar um dia que vão te levar por lugares que você não quer ir. Vai chegar um dia que as pessoas aqui vão amarrar o seu cinto para você e vão te conduzir pela mão. Sabe o que Jesus está falando com Pedro? Pedro, vai chegar um dia que você vai ficar bem velhinho, eles vão ter que cuidar de você. Embora Herodes disse que ele morreria no outro dia, o que Jesus disse não foi que ele morreria no outro dia. Fique firmado na palavra que Deus tem te dado e dorme sono solto. Confia no que Deus tem falado. Agora, João, o que aconteceu com João? Esse João que estava lá na experiência da glória. João, ele foi jogado dentro de uma caldeira de óleo quente, queimou todo. João queimou todo. Pegaram João, já que ele não morreu na caldeira de óleo quente, colocaram João lá na ilha de Patmos. Na ilha de Patmos ficava ex-combatente de guerra, que era considerados pessoas perigosas, generais de guerra, que poderia fazer um motim, poderia promover uma rebelião. Pegava esses caras então, tornava prisioneiro de guerra e colocava lá na ilha de Patmos. Na ilha de Patmos também ficavam os filósofos, pessoas que filosofavam, ficavam o tempo todo na rua, falando das suas filosofias, e que poderia influenciar o povo contra o Império de Roma. Só pessoas perigosas ficavam exiladas na ilha de Patmos. João foi mandado para a ilha de Patmos. Quando pensaram que João estava morto na ilha de Patmos, lá estava o apóstolo João, 90 anos de idade, escrevendo o Apocalipse. Sabe por quê? Porque um dia a experiência da glória se manifestou a ele. A experiência da glória quer se manifestar a você. A glória de Deus quer tocar em você.
Se você quer vencer desafios, deixa a glória de Deus te tocar. Ei, jovens que me ouvem aqui, se vocês querem vencer o pecado, se querem vencer o namoro avacalhado fora da direção de Deus, vencer pornografia, vencer droga, se quiserem vencer todo tipo de devassidão que está no mundo aí, é hora da glória de Deus tocar em vocês. Quando a glória de Deus te toca, a glória de Deus te visita e te capacita para vencer os seus desafios. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Disseram: sua sentença é morrer crucificado. Ele falou: só quero pedir uma coisa. Jesus morreu de cabeça para cima. Eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Me crucifica de cabeça para baixo. Irmão, imagina você, não vou nem falar crucificado, você colocado de cabeça para baixo, a pressão sanguínea aqui, ó, na sua cabeça. Imagina, porque agora alguém crucificado e de cabeça para baixo. Sabe por que ele tolerou? Porque um dia a glória de Deus o visitou. Sabe, irmãos, eu prego desde adolescente. Não tem tanto tempo assim, mas é desde adolescente que eu prego. E desde adolescente eu defendo a mesma coisa e vou dizer agora. Você não vai conseguir servir a Deus sem ter experiências profundas com Deus. Você não vai conseguir servir a Deus só pelas suas convicções religiosas. Você não vai conseguir servir a Deus só pelas convicções das dogmáticas, das pragmáticas da igreja que você pertence, da denominação que você frequenta. Você não vai conseguir servir a Deus porque o pessoal te cumprimenta com graça e paz, bate no seu ombro e te chama de meu lindo. Você precisa ter experiências profundas com Deus. Sabe o que acontece quando eu não tenho experiência profunda com Deus? Eu me torno um incrédulo dentro da igreja. Me torno um incrédulo, um crítico. Eu começo a olhar um movimento como esse aqui e pensar: meu Deus, que desperdício, reunir esse povo todo aqui, já veio ontem, veio agora de novo, à noite tem mais. Aí eu começo a pensar: mas que barulhão, né, esse pessoal aqui pulando, gritando, podia ser assim, mais suave. Eu começo a olhar tudo, eu começo a ver defeito em tudo, eu me tornei religioso. Deus está falando aqui: eu tenho experiências novas para você, experiências da manifestação da glória. A experiência da manifestação da glória vai marcar a minha vida. Agora, por que eu chamei esse texto aqui? Por que eu chamei esse texto aqui de a experiência do Sinai do Novo Testamento? Lá no Sinai, estou caminhando para terminar. Lá no Sinai, o Senhor apareceu para Moisés. E lá do Sinai, Moisés desceu com as tábuas da lei. Desceu com o quê? Ele desceu com as tábuas da lei. As tábuas da lei era o orientador para o povo de Israel. Vem cá, Jean, vem cá, Samuel. Toda vez que eu chamo o Jean para alguma coisa assim, eu lembro de um dia que ele ficou deitado no púlpito 30 minutos. O pregador chamou ele e falou que ele era eutico. E esqueceu dele deitado lá. Aí eu falei assim: o Jean está no chão. Oh, é mesmo? Já tem 30 minutos. Não me cutucou, acorda aí. Lá no Sinai, Moisés recebeu as tábuas da lei. E ele desceu de lá com as tábuas da lei. E essas tábuas da lei, elas iam agora orientar o povo, dirigir o povo. Lá no Sinai, a glória de Deus manifestou. Moisés desceu de lá com o rosto resplandecente da glória. Aqui em Mateus 17, já eu falo com vocês. Aqui em Mateus 17, nós temos a glória de Deus se manifestando. Os discípulos caíram de tanta glória, eles não resistiram à glória e eles caíram, eles ficaram caídos com essa experiência da manifestação da glória. Lá no Sinai, a glória de Deus manifestou, as tábuas da lei foi recebida. Aqui, a glória de Deus manifestou. Cristo é a própria palavra e direção de Deus. Esse é meu filho amado, a ele ouvi. Agora presta bem atenção. Jesus fez uma promessa para os discípulos. Estava numa reunião apostólica e Jesus falou assim: alguns de vocês não vão experimentar a morte
até ver a glória do Filho de Deus. Alguém aqui já encontrou algum desses apóstolos vivo por aí? Encontrou? Está com dúvida? Acho que eu vi, peraí, um dia eu vi. Não, irmão, você não viu não. Tem 2000 anos isso. Pode calmar o coração. Não inventa moda não. Ah, eu acho que encontrei com Pedro um dia desse, lá no Face. Não, irmão, você não encontrou não. No TikTok menos ainda. Jesus disse, alguns de vocês não vão morrer sem ver a glória do Filho do Homem. A impressão que a gente tem primeira é que Jesus está falando, eu vou e volto antes de alguns de vocês morrer. Não é a impressão que dá? É essa a impressão que dá. Só que agora, quando chega aqui, é por isso que ele começa dizendo, 6 dias depois. 6 dias depois de quê? 6 dias depois de Jesus fazer a promessa. E agora, esses 3 aqui estavam na reunião apostólica, receberam a promessa, alguns de vocês não vão morrer sem ver o Filho do Homem na sua glória, e agora Jesus está manifestando a glória que ele tinha lá no céu, junto ao Pai, e esses discípulos aqui estão vendo a manifestação da glória dele. É por isso que João escreve no capítulo 1, verso 14, e vimos a sua glória, amém gente? Agora presta atenção, agora Jesus está junto com 2, Elias, Moisés. Então, Elias, Moisés, chega para cá, porque Moisés era um pouquinho mais velho. Então, Elias, Moisés, vem também, Joseph, entra aqui no meio. E Jesus no meio deles, aí, aleluia, aquele Jesus de Isaías 53, né? Quando nós olhávamos nele, não via beleza nem formosura. Então, Moisés, Elias, Jesus aqui no meio deles. Essa era a visão que eles estavam tendo. Era isso aqui que eles estavam vendo. A glória de Deus veio, eles caíram. E agora, Jesus, Moisés e Elias estão conversando aqui. Estão tendo uma conferência, conversando entre eles. Os 3 estão conversando aqui. Pastor, o que ele estava falando? Não sei, eu não estava lá, quem estava era só os 3. E aí ele estava conversando aqui. Moisés representava a lei. A lei era representada por Moisés. Elias estava aqui representando os profetas. A lei apontava para o Cristo que morreria, que ressuscitaria. A lei dos sacrifícios era apresentada o tempo todo, falando do pão sem fermento, falando da bacia de lavar, falando do altar de sacrifício. Tudo aquilo da lei apontava para Cristo. Tudo que os profetas falavam apontava para Cristo. A impressão que eu tenho é que Jesus está olhando para os profetas e está para o profeta e falando para ele. Elias. Olha para ele, Elias. Você já veio. Já profetizou. Os profetas já vieram. Você já fez a sua parte. E Elias foi embora. Agora ele fala com Moisés. Moisés, você já veio. Já escreveu a lei. A lei já se cumpriu em mim. Agora escuta, gente. Quando eles se levantaram, pode ir Elias, pode ir Moisés. Quando eles levantaram, eles olharam, agora só tinha Jesus. Meu irmão, o que esse texto aqui está falando para nós? Elias fazia parte dos profetas, profetizaram sobre ele. Moisés fazia parte da lei, escreveu tudo sobre ele, tudo do sacrifício apontava para ele. Mas agora nós estamos com ele, ele caminha conosco, ele é o Senhor da igreja, ele é a glória da igreja. Cristo em nós é a esperança da glória. É hora da glória de Deus te tocar, é hora de você viver o que Cristo tem para a sua vida. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, irmãos. A grande empolgação do texto não é o fato de que Moisés e Elias apareceu. A grande empolgação do texto é o fato de que este é o meu filho, a ele dê ouvidos. Já ouviram Elias, já ouviram Moisés, agora é hora de ouvir o Filho de Deus. É hora de ouvir Jesus, é hora de ter experiência com Jesus.
E eu termino com a proposta. A proposta, Pedro fala assim: Senhor, fala um negócio com o senhor. Vão fazer 3 tendas aqui. Uma para o senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Agora eu pergunto, e eles 3? Pedro, Tiago e João. Pedro não estava preocupado onde é que ele ia dormir, desde que ele fosse vizinho de Jesus, Moisés e Elias. Senhor, eu fico no tempo aqui, estamos sereno para a cabeça fora, sol, mas eu quero ficar perto aqui. Jesus disse: não vai ser o caso não. Não vai ser o caso. Irmãos, todos nós, no final de um culto já dizemos assim, já falamos assim, precisava nem ter acabado, né? Que cultão. Poderia ter pregado um pouco mais, poderia ter cantado um pouco mais, poderia ter acontecido mais coisa aí, a gente podia ficar aqui mais um pouco. É o que Pedro está falando. Só que se você continuar lendo o texto, você vai perceber que o texto diz que eles desceram do monte, e quando chegaram lá no pé do monte, havia um homem com um filho lunático. O menino se jogava na água, se jogava no fogo, e o pai do menino logo aproximou de Jesus e dedurou os discípulos, e falou: Senhor, eu trouxe meu filho aqui, para os seus discípulos, para o seu pessoal de libertação, orar por ele. A equipe de libertação do Senhor. Eu trouxe o menino para eles orar por ele aqui, ó. E eles não resolveram nada com o menino. O pai também estava chateado, não estava? Os discípulos lá embaixo. Eu trouxe, ele continua do jeito que eu trouxe. E Jesus olhou para os discípulos e já foi logo soltando a letra. Geração perversa. Até quando vou ficar no meio de vocês? E Jesus agora, com os 3 discípulos que desceram do monte com ele, Jesus agora vai tocar naquele rapaz, vai libertar aquele rapaz. Meus irmãos, aqui é o nosso monte da transfiguração, mas nós temos que descer, porque tem muita gente lá embaixo precisando ser tocado pela glória de Deus. Aqui é o nosso monte da manifestação da glória de Deus. Só que nós precisamos descer lá na escola de vocês, lá na faculdade de vocês, lá na rua de vocês, no trabalho de vocês, lá nos lugares onde você transita. Tem muitos lunáticos, muita gente possessa, precisando ser tocado pela glória de Deus. Essa glória que você está experimentando, é hora de você levar, tocar essas pessoas e trazer libertação para elas. E agora a gente fica de pé e a gente ora. É nessa hora que a gente ora. Como é que vai ser, meu irmão? Você vai ficar no monte mesmo? Como é que vai ser, meu filho? À noite o congresso vai acabar. E amanhã como é que vai ser? O que você vai levar para amanhã? Daquilo que Deus está nos dando aqui esses 2 dias. Hoje à tarde, em vez de você gastar todo o seu tempo fazendo aquilo que você faz costumeiramente toda tarde de domingo, tira um tempo hoje à tarde para entrar diante do Senhor e buscar a face do Senhor. A glória de Deus está sobre nós aqui nessa manhã. Há uma unção de Deus sobre nós aqui nessa manhã. Mas lá no pé do monte tem muita gente endemoniada. Lá no pé do monte tem muita gente possessa. Lá no pé do monte tem muita gente precisando. E nós vamos fazer a nossa tenda aqui, gente. Pastor, vamos fazer uma tenda aqui, que a gente fica aqui mesmo. Tem cozinha ali, ó. As irmãs da cozinha, tudo fera, tudo aí, ó. E elas vão cozinhando para nós aqui, a gente vai ficando por aqui, a gente vai orando, vai buscando. A glória de Deus vai descendo. Jaqueline faz um café, especialista. Aí a gente fica aqui. É muito bom vir aqui. É muito bom ser tocado pela glória de Deus aqui. Mas Deus tem muita coisa para fazer daquela porta para fora. Vou repetir. Deus tem muita coisa para fazer daquela porta para fora.
e Ele quer fazer através de você. Quantos estão dispostos a viver o que Deus tem lá fora para você? Deus tem muita coisa aqui dentro, só que Deus também tem muita coisa lá fora. Deus quer fazer muita coisa no nosso meio, por nós e em nós, mas lá fora Ele quer fazer através de nós. Te pergunto rápida, uma listinha rápida: qual foi a última vez que você chamou alguém e falou: vem cá, eu vou orar por você? Qual foi a última vez? Lá fora, não é aqui dentro. Qual foi a última vez que você falou com um colega seu de escola: senta aqui, eu vou orar por você? Pastor, mas lá na escola não é igreja, e lá é boca de fumo? Porque em muitas escolas os meninos levam droga para vender. Pastor, mas eu vou orar por alguém lá na escola, e se a pessoa manifestar demônio? Ótimo, olha que bênção. Vai causar um alvoroço lá, e todo mundo vai ficar sabendo que aquela menina da trancinha orou por uma menina aqui que ficou endemoniada, e Jesus libertou a menina. Aquela turma que joga com você lá os jogos lá, não sei de quê, aquele griteiro que eu falei ontem que vocês fazem lá. Algum dia você falou com alguém do lado de lá: ei, que acabou de deitar um aí, Jesus te ama, você precisa de Jesus, cara. Mas no meio do jogo, pastor? É, no meio do jogo. No meio do jogo. Será que a experiência da manifestação da glória vai ser só aqui? Sabe, irmãos, se a experiência da manifestação da glória ficar só aqui, nós não passamos de religiosos. Tudo isso aqui é pura religião. A gente veio aqui, fez um ritual, acabou. Deus não te chamou para ser um religioso. Deus te chamou para ser alguém que manifesta a glória dele. Vou repetir para você falar amém. Deus te chamou para você ser alguém que manifesta a glória dele. Aonde você for, por onde você passar, você precisa manifestar a glória de Deus. E eu vou te desafiar já de uma vez: quando você sair daqui até na sua casa, encontre ao menos um e fala para ele: Jesus te ama, Ele quer fazer uma obra na sua vida. Pode gritar: ô, senhor aí, Jesus te ama, quer fazer uma obra na sua vida. Daqui na sua casa deve ter alguém precisando ouvir isso. Eu estou tendo uma experiência interessante. Eu estou recebendo algumas pessoas no meu gabinete de cura e libertação, que o Senhor está mandando que elas vão lá. É gente que nunca foi na igreja, nunca, nem com visita, e está batendo lá. Já desde eu recebi uma senhora, braço todo cortado, tentou suicídio não sei quantas vezes. Ela nunca foi à igreja. E ela chegou lá no gabinete e falou: eu vim aqui, pastor, porque um dia desse eu passei na rua de lá. Aí que eu descobri que o nosso som está bem alto lá. Eu passei na rua de lá e eu escutei alguém pregando que deve ser o senhor. E eu não quero mais viver, eu não quero mais nada, mas eu vim aqui porque algo me trouxe aqui. Eu acredito que vocês podem fazer alguma coisa por mim aqui. Irmãos, aqui é o nosso lugar das tendas do Monte da Transfiguração, mas nós temos que descer o morro. Tem muita gente sofrendo lá embaixo. Nós temos que descer desse Monte da Transfiguração e perceber que tem jovens lá embaixo que estão viciados, perdidos, a vida está uma loucura. Está na hora de descer o morro e dizer: eu vou manifestar a glória de Deus. Quantos querem manifestar a glória de Deus? Fica suas mãos levantadas. Che marabagagassoria badagassuria badarabashai.
nosso amigo Santo Espírito. Venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. É isso. A glória dele está sobre nós. A glória dele está sobre nós. A ele ouvi. A ele dê ouvidos. Nosso amigo Clame essa Santo presença. Espírito. Sim, meu Deus. Esperamos pelo teu soprar. Com seu óleo venha nos ungir. Yamahabalaga soya bahai. Oyaha sehe yaha. E com teu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Canta. O que fazer quando Ele vem? Entra, meu irmão, diante dele. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Entra diante dele. O que dizer, o que fazer quando Ele vem
Seja tocado, meu irmão, pela glória do Senhor. Seja tocado pela glória do Senhor. Shakabadarabagagasora badagabarabacheira bababa. Uireuna bababarabagasoria barabarabababa. É isso. Tocados pela glória, tocados pela glória. Soria mandro reuna eu e réu entre barras foi réu Andriaga estou e que eu e réu. Tocados pela glória, tocados pela glória, tocados pela glória. Tocados pela glória, tocados pela glória. Xeriabás, abarrás. Nas tendas do Monte da Transfiguração, tocados pela glória, levados até as últimas consequências, mais fiéis ao Senhor. O que você tem diferente para apresentar diante dele aí? Se você quiser correr aqui para o altar, pode correr para o altar aqui. Se você quiser ajoelhar, se ajoelhe. Segura na mão dessa alegria que está perto de você. E a gente termina agora. Segura. Fecha os corredores aí. Feche seus olhos, filho. Feche seus olhos. O que Deus está falando conosco nessa manhã? Tem gente lá fora precisando ser tocado por essa glória que está te tocando. Tocou Jesus.
tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Canta, tocou, bora! Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Algemado por um peso, oh, tão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Ergue a mão desse irmão, canta forte, canta. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Agora, você vai orar por essa pessoa que está perto de você. Segura a mão dela assim um pouquinho aí, segura, isso. Você sabe o nome dele, sabe o nome dela, sabe? Você vai orar pelo nome agora. Ora pelo nome. Ora por ele, ora por ela. Pode orar, ora aí, filho. Ora. Ora por ele, ora por ela. Ministra o coração dele aí, ministra o coração dela. Oh, meu Deus! Aleluia. Te adoramos, Senhor, por essa manhã. Te adoramos, Senhor, porque a Tua glória nos tocou, nos visitou. Te adoramos, Senhor, pela bênção da vida. Te adoramos porque o Teu favor está conosco. Te adoramos porque a Tua glória nos toca e nos cura, nos restaura, nos projeta, nos mostra caminhos para frente. Te louvamos, Senhor.
Te louvamos em nome de Jesus. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Gostaria que você desse um abraço demorado em alguém aí, por favor. Dê um abraço demorado. Isso. Esse abraço aí tem algo espiritual nele, querido. Isso. 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 Aleluia. Quem está cheio da glória do Senhor neste lugar? Você foi cheio da glória do Senhor. A graça do Senhor foi derramada neste lugar. Tem uma fonte jorrando sobre a sua vida nessa manhã, querido. Uma fonte de Deus jorrando sobre a sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor lavou algumas coisas aqui nesta manhã. Eu tenho certeza que o Senhor mudou algumas coisas na sua vida nesta manhã. Eu quero dizer para você que a noite também tem muito mais para a sua vida. Você não pode faltar. Amém? Fala mais uma vez com essa pessoa e você não pode faltar. Fala com ela. Traga pelo menos mais 2 pessoas. Traga pelo menos 2 pessoas aí. Tá? 2 pessoas para estar conosco, adorando o nosso Deus, recebendo da graça de Deus. Deus está neste lugar falando conosco desde ontem. Palavra rema, palavra do alto do trono para as nossas vidas. E Ele vai derramar muito mais sobre mim e sobre ti, em nome do Senhor Jesus. Querido, segura a sua oferta na sua mão. Queremos orar. O culto de logo mais, não teremos o culto às 17h30, viu, irmãos? O culto será às 19 horas, tá? 19 horas, o culto vai ser o congresso, vai ser um culto só. Então às 17h30 não haverá culto. Então fala para as pessoas que participam deste culto às 17h30 para vir às 19h. Vamos orar? Ora por nós aí, Marquinhos. Senhor, nós te louvamos por essa manhã tão maravilhosa aqui na Tua presença. Reverenciamos a Tua presença aqui nessa manhã, Senhor. Que maravilha o Senhor fez aqui nessa manhã no nosso coração. Nós queremos adorar ao Senhor agora com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Recebe, Senhor, dízimos e oferta como adoração ao Senhor, como gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Traga a sua oferta com muita alegria. Aquilo que parece
assim.